Olá você que acompanha o Justificando, estamos aqui no Pandora Lab, eu e o Pedro Estevão Serrano, professor de Direito Constitucional na PUC e Teoria do Direito. A gente vai falar sobre estado de exceção, que é o nosso terceiro conteúdo, nosso terceiro curso aqui da Pandora. Vamos começar, já que o tema é estado de exceção, acho que não dá pra gente não falar disso, já que a história está acontecendo, que é a intervenção federal no Rio de Janeiro. Como que você está vendo isso do ponto de vista de estado de exceção? É uma medida de exceção? Aquelas pessoas estão vivendo um estado de exceção? Como que você encara isso? Eu não tenho dúvida. Primeiro, do seu ponto de vista jurídico constitucional, o ato lá é um absurdo. Assim. Ele tem desde inconstitucionalidade formal, não ter passado pelos conselhos, até um problema de mérito mesmo. Estabelece uma intervenção militar. Sujeita a um regime militar, inclusive de julgamento perante tribunal militar, etc. Uma coisa meio... segundo, que estabelece uma ideia de lesão da ordem pública, mas o que essas medidas da Constituição de emergência pressupõem obviamente, por ser uma questão de um modo de emergência, de atuar em prol do interesse público, é que seja uma lesão à ordem pública imprevista e imprevisível. A violência no Rio existe há muito tempo, já foram feitas intervenções militares que não trouxeram resultado final. Né? O que nós vemos no Rio é isso, é uma medida de exceção, que tem umas características interessantes, que estão em geral presentes na medida de exceção, essa suspensão de direitos como finalidade última. Né? Primeiro suspende a federação, para depois, na realidade, suspender o direito das pessoas que estão habitando aquele território sob intervenção. Realiza a intervenção num território menor do que o do Estado, é só nos territórios ocupados pela pobreza, e trata aquela população toda como inimigo. O inimigo do contemporâneo, nós falamos no curso também, na América Latina, é o bandido, é o criminoso, mas a figura do bandido não é quem comete um ilícito perante a lei penal, não basta isso, né? Pode até ter essa carga de suspeita, ou até ele ter mesmo cometido, mas há uma suspensão da condição humana dele. Ele não é tratado como cidadão que erra, como é tratado o eurodescendente branco das elites que comete um delito. Né? Ele é tratado como um inimigo, alguém que a lógica, o conceito de inimigo é um ser humano desprovido da condição humana, ou seja, daquela proteção jurídica e política que no Ocidente, pós-revoluções liberais, todo ser humano tem direito a uma proteção jurídica e política mínima. Então é retirada essa proteção dele, ele passa a ser tratado como não humano. A Agamben aponta como a referência maior o campo de concentração. O que nós vivemos é isso, um campo de concentração temporário nos territórios ocupados pela pobreza no Rio de Janeiro e sob intervenção. Intervenção de fato. É a favela, é o ambiente ocupado pela pobreza, o morro, eles são agora os campos de concentração virtuais e temporários que a gente tem no Brasil. Quer se dar outra roupagem, a mídia transmite outra ideia, mas a realidade é essa. A gente viu criança, que é um ser a ser protegido pela comunidade, protegido pelo Estado, a condição é clara nisso, mas não é só por um problema constitucional, por um problema humano. Né? Você tem criança sendo tratada como inimigo. Tem que mostrar, tem que dar mala da escola para revistar, é tratado com rudeza, nunca uma criança deve ser tratada. Né? Idosos também tratados assim, é típico de um campo de concentração. E acho importante desmistificar, e o Rio de Janeiro é um baita exemplo, essa noção da democracia, que isso é uma medida feita num governo democrático. É que há uma ideia, o pensamento do ser humano, ele é um pensamento que tem dificuldade de trânsito de um conceito a outro de forma paulatina, vamos dizer, de uma forma narrativa. Ele cria conceitos binários sempre, né? Tende a isso, tem a tendência a isso. Então, o sujeito é hétero, ele é homossexual, ele é, ou seja, bom e mal, quer dizer, tem uma descontinuidade mental, é como a neurociência chama. Nós somos seres de descontinuidade mental. Então, nós criamos esse conceito, democracia e ditadura. Ou até democracia e ditadura. Na realidade, não. Você tem vários tons de cinza, para usar uma expressão contemporânea. Você tem vários tons de cinza. 50 tons de democracia. Você tem 50 tons de democracia, quer dizer. E a realidade é que o que caracteriza para mim as democracias ocidentais hoje é um novo paradigma em que direitos, liberdades não são mais o valor
absoluto. O que existe, ao contrário, é a produção de um Estado autoritário que se realiza não por governos de exceção, não por ditaduras aparentes, mas por medidas de exceção com uma roupagem democrática. Ou seja, são medidas ditatoriais, próprias de ditadura, com uma aparência de democracia. Isso ocorre por um esvaziamento do sentido das normas, do que são as autoridades democráticas, do seu papel, um esvaziamento intenso de sentido da Constituição. Ferrajoli chama de poderes constituintes, falamos disso no curso também. E o que ocorre no Rio é isso. Civilização e barbárie sempre foi um conceito único, com elementos diferentes, né? A realidade, quando você vê a nossa história dos últimos 12 mil anos para cá, nós não somos propriamente seres pós-modernos, nós somos seres pós-glaciação, se a gente for enxergar isso de uma forma mais precisa, que é quando começa a haver, vamos dizer, linguagem simbólica utilizada de forma mais intensa, quando se cria os primeiros chefes de tribo, os primeiros pajés, quando ocorre, pela primeira vez na história humana, a produção de uma riqueza minimamente excedente. Aí você tem a disputa interna de quem é que vai ser o senhor daquela riqueza excedente, e aí gera poder, né? Ou seja, e aí surge no Neolítico, que é a grande revolução que a gente teve na história humana até hoje, que é a revolução da agricultura, surge a divisão de classes que existe até hoje, os mecanismos de guerra e conflito, tudo por causa de excesso de riqueza. Cara, galera, o cara foi no Neolítico para explicar o estado de exceção. É profundo a coisa aqui, meu. O cara vai no Neolítico, mano. Não é fácil, não, velho. Não, mas é verdade. Ali que começam esses processos de apropriação de riqueza e poder é recente na história humana. Nós temos 3 milhões de anos no planeta. Né? Não é um fenômeno que sempre existiu. Ele é muito recente. Quando isso vai evoluindo, você tem sempre essa ideia de... por exemplo, essa divisão de classes que fez a maior parte da humanidade sofrer brutalmente até hoje, ela foi essencial. Eu diria que por um longo período, do Neolítico até a primeira metade do capitalismo, que era o capitalismo comercial, que tinha basicamente um modo de produção agrícola, até aí, essa divisão de classes e essas relações de poder, inclusive de poder intenso e autoritário, às vezes, de morte, bárbaras, elas foram necessárias à civilização, necessárias ao desenvolvimento das forças produtivas. É quando você tem a sociedade industrial que começa a surgir, a sociedade da abundância de produção, e hoje está muito intenso isso, há uma intensa abundância de produção, é que começa uma parte da humanidade, surge o pensamento dito de esquerda, de várias formas, que começa a falar, calma aí, é preferível, nesse momento que a gente tem riqueza o suficiente, criar mecanismos, vamos dizer, de humanização dessa riqueza, de trabalhar em prol da humanidade e não em favor do lucro e da acumulação mais intensa. Nesse processo, para combater esse tipo de ideia, para permanecer o processo de divisão de classes, para permanecer uma série de coisas que eu não tenho tempo de falar aqui, vejam o curso, né? Você tem a criação, a partir de 1851, tem data certa isso, a criação dos chamados estados de exceção com o bonapartismo, com o Luiz Bonaparte, quando estabelece o estado de sítio, que o ano depois ele vai transformar em forma imperial. E isso vai até o fim do século XX. O século XX, para mim, nesse sentido de estado de exceção, ele veio de 1851 até 1989. Né? A partir dali começam a surgir essas novas formas de autoritarismo, mas que são mais complexas, mais difíceis de captar. Né? No primeiro mundo elas têm essas características, fortalecem o executivo e ele é o agente de exceção sempre contra o inimigo externo. Portanto, se surge um regime jurídico da segurança nacional, você vê nos Estados Unidos, para suspender esses direitos todos, botar em Guantánamo, é uma ameaça à segurança nacional, à paz da sociedade e tal. Aqui no Brasil, o discurso da garantia da paz, que sempre é esse, Hobbes que criou no iluminismo isso, sempre essa garantia da segurança e da paz, do homem ser protegido do próprio homem, esse mecanismo existe face ao comum, à vida comum. Que é uma característica do poder desde do Neolítico, é de que você tem o poder forçado pela força física, mas ele em si nunca se sustentou, sempre precisou da servidão voluntária da maioria. A maioria se submete, é sempre assim. A maioria se submete. Né? Por isso é que quando surge o chefe da tribo, surge o pajé, concomitantemente. Né? Que é o mecanismo de convencer as pessoas a obedecerem o chefe da tribo. Caraca, não, então aí, isso surge no fim do Mesolítico, integra o Neolítico depois, e até hoje, quer dizer, o mecanismo essencial disso. Poder político não é só o uso legítimo da violência, é a submissão voluntária da maioria das pessoas também, senão não tem poder político.
Tem duas perguntas clássicas no programa. A primeira pergunta é quem você manda para o espaço? Quem você manda pro espaço? O que você vê que mais está atrasando a nossa evolução à luz, assim, no sentido do estado de exceção? É um governo, é um conceito? Existe algum país que está atrasando todo mundo, governando? Quem que você manda para o espaço? Que se esses caras saírem da Terra, a gente melhora. Mandar pouco não adianta. Se é para mandar para o espaço, é mandar de ônibus, não tem? Eu acho que todas as formas de submissão e exploração do ser humano. A juventude hoje precisa lembrar da exploração. A juventude hoje fala de forma de submissão. Liberdade da mulher, liberdade do negro. Tem que lembrar que mulher existe como conceito social por conta dela ser, antes de tudo, explorada, um instrumento de exploração na produção e na reprodução. Ela é da onde sai a reprodução da força produtiva primária, que é a mão de obra, né? Então ela é explorada como ente econômico, unidade econômica que é, mas é explorada como corpo também. Então não adianta falar só das formas de submissão, tem que trazer o conceito de exploração de novo. A esquerda precisa trazer isso de novo, os progressistas têm que pensar nisso de novo, não é porque isso me deixou de existir. Caramba, que resposta foda, você saiu da caixa, eu não esperava algo assim. Eu acho que todas essas formas de submissão e exploração do homem pelo homem, a gente precisa mandar para o espaço, conseguir fazer essa evolução da humanidade. Passar pela primeira vez na história humana, ter a maioria das pessoas que passam por aqui em condições de integridade física adequada, de conseguir buscar a felicidade ou a alegria, acho que a felicidade não existe, mas momentos mais alegres de existência do que foi a história humana até agora, nos últimos 14 mil anos. Né? Bom, agora a esperança. Você falou que é um cara pessimista, agora quero uma resposta otimista. Onde está a esperança? Caixa da Esperança. Onde a gente deve olhar em busca de um modelo Tem um melhor? autor liberal, né? É gozado que eu falo da ideia dessas pessoas, Adam Smith, John Locke, as pessoas, quando eu não cito o nome, as pessoas acham que é algum comunista. Mas são os protestantes do século XV, nós falamos no curso, e John Locke, que nós falamos no curso, né? Quem primeiro pensou a ideia dos direitos, ou seja, de um contrato social que gera direitos para a pessoa e que é anterior ao governante. Essa forma de pensar lutava contra a forma hobbesiana, de que achava que o governante, a função primária dele é manter a paz e a segurança, os direitos não, que é a forma como pensa o autoritarismo hoje em dia, no século XX, século XXI. Essa forma de Locke se traduz muito no último artigo da Constituição do ano 3 da Revolução Francesa, que é o texto mais lindo, inclusive eu não vou conseguir reproduzir aqui em termos literários, que eu já vi em norma jurídica. Mas ela fala o seguinte: a Constituição, para ser eficaz, depende, né, da lealdade dos seus aplicadores. Quando você está falando de Constituição, você está falando fundamentalmente da ideia de direitos, de condição humana para o ser humano. Ser tratado com proteção política e jurídica mínima ante o Estado e ao poder econômico. Pois essa Constituição, para ser eficaz, ela depende da lealdade das autoridades estatais que a aplicam. Mas quando falhar a autoridade, o povo tem o dever e o direito de se insurgir contra essas autoridades que no fundo são tirânicas. Ou seja, não há ideia de garantia dos direitos se a gente não pensar junto o direito essencial que todo ser humano tem. A resistir, se a resistência não funcionar, a se revoltar, se a revolta não funcionar, a estabelecer um processo violento de revolução como restauração de direitos, não como instauração do novo. Não estou falando como Marx aqui não, falo como John Locke, fundador do liberalismo político. Essa ideia de que todos nós temos o direito a resistir a essa onda autoritária. É legítimo, inclusive no plano constitucional, isso. Usar de todos os mecanismos legítimos para isso. Direito de falar, direito... Se não funcionar, vamos para a desobediência civil. Eu acho que não vai precisar passar daí, se Deus quiser. Né? Mas assim, por enquanto, eu acho que é usado o direito à voz, o direito à palavra, é usar as possibilidades de manifestação pública, é levar ao limite essa linguagem que o autoritarismo quer cobrir quer vestir as medidas autoritárias, é levar ao limite, mostrar como é incoerente, mostrar como não observa, mostrar como é inconstitucional, mostrar como o Supremo Tribunal Federal, em vez de aplicar a Constituição, a subverte, né? Como é inumano. E ao discurso que eles gostam das virtudes, como é imprudente essa forma de agir,
como revela uma forma imprudente, despreocupada com o outro, despreocupada em cometer injustiças, quer dizer, para realizar um discurso moralista que tem fundo emocional e não racional, né? Portanto, nós temos que compreender que nós vivemos esse momento, mas temos que acreditar imensamente na capacidade que o ser humano tem de reagir, na capacidade do ser humano de lutar pela sua condição humana. A nossa história como espécie foi indo, nós somos o último do gênero humano, nós somos a última espécie que sobreviveu, né? Nós temos essa força de sobrevivência na gente, essa força de morte que vem nas medidas de exceção, nós temos que acreditar na nossa capacidade de resistir. Eu adorei você ter feito o curso com a gente, ter participado. Eu também gostei muito. Foi sensacional, você acreditou na gente. Há muito tempo que você acredita na gente, no Justificando, já ajudou a gente de várias formas. Então, cara, é muito especial que o Pedro está aqui, gravou o curso, fez especial para vocês. Muito obrigado, significa muito pra gente. Vocês são uma parte importante da minha esperança.